Vim TV Notícias. Oferecimento Porto Belo Shop. Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 1569, Centro de Montes Claros. Hoje é 1º de maio, feriado dedicado ao Dia do Trabalhador. Vamos aos destaques da edição de hoje. Vamos saber como funciona o trabalho solidário remoto, realizado em mais de 800 municípios mineiros. E ainda a PAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, transforma pena em geração de renda para os detentos. E você vai ver também, conheça as regras para a sucessão familiar de trabalho. E mais, feriado, o Vim TV Notícias preparou uma receita especial para você com frutos do Cerrado. E nessa edição tem história interessante de profissionais que deixaram legado em seu ambiente de trabalho. O Vim TV Notícias já começou. E no dia dedicado ao trabalho, em nossa edição de hoje, nós preparamos para você algumas matérias sobre o assunto. A gente começa o Vim TV Notícias falando sobre o trabalho solidário remoto. Para se ter uma ideia, Minas Gerais é o 4º maior estado do país, que possui 853 municípios com necessidades bem distintas. Essa dimensão se reflete também no judiciário, que busca cada vez mais compreender as diferentes realidades e criar mecanismos que priorizem celeridade processual em cada comarca. Um exemplo disso é o trabalho solidário remoto, que você vai conhecer agora. Cercada por prédios e em meio ao intenso movimento da metrópole, em uma rua de pedras com pouco movimento e integrando uma paisagem bucólica. As diferenças entre as varas judiciais mineiras não estão apenas no cenário. São 296 comarcas em municípios que variam de 7 mil habitantes a outros com mais de 2 milhões de pessoas. Estatísticas processuais de Belo Horizonte, por exemplo, são completamente distintas de comarcas do interior. Diante dessa realidade, sob a perspectiva do processo judicial eletrônico, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou o projeto piloto do TSR, Trabalho Solidário Remoto. A ideia é que servidores de comarcas do interior, com reduzida movimentação processual, colaborem de forma remota com varas da comarca de Belo Horizonte. O tribunal ele está melhor utilizando a sua força de trabalho, ou seja, sem a necessidade de uma remoção compulsória do servidor, sem ele se deslocar da sua comarca, o tribunal está utilizando onde realmente necessita dessa força de trabalho e sem nenhuma despesa, é bom que se diga. As comarcas que fornecem trabalhadores solidários remotos são chamadas de comarcas cooperadoras e foram selecionadas em função da pequena distribuição e baixo acervo de processos. Nesta fase do projeto piloto, a 9ª Vara Civil e a 2ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte recebem a ajuda das comarcas do interior. Enquanto esses servidores trabalhando no serviço remoto vão ser dedicados exclusivamente ao PJE, os outros servidores que já são da 2ª Vara de Fazenda Estadual, eles poderão se dedicar mais aos processos físicos, inclusive no atendimento ao balcão também. A capacitação dos trabalhadores remotos foi desenvolvida em 2 etapas. Treinamento presencial entre maio e junho em Belo Horizonte e treinamento nas comarcas, com duração de 4 semanas entre junho e julho. Em Belo Horizonte, os servidores receberam treinamento sobre o PJE e conheceram a dinâmica do trabalho remoto. A supervisão dos trabalhadores será de competência da escrivã da vara beneficiada em Belo Horizonte. Eles não ficarão mais vinculados ao escrivão da vara do interior. É como se eles estivessem lá só fisicamente, mas eles estão reportados à gerência aqui em Belo Horizonte. O projeto piloto do trabalho solidário remoto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acontece em 5 comarcas: Belo Vale, Ferros, Iguatama, Martinho Campos e aqui em Bonfim, a 92 quilômetros da capital mineira, de onde 2 servidores vão atuar remotamente, auxiliando nos trabalhos da 2ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. Não adianta a minha comarca estar bem, porque não é só a minha comarca que é o tribunal. O tribunal é todas as comarcas. Então,
Então, a gente tem que pensar em outras pessoas que estão precisando. Quando eu falo outras pessoas, não só os servidores, mas as pessoas que são atendidas. Então, esse trabalho veio realmente para expandir esse atendimento e ajudar as outras pessoas. O projeto tem como meta reduzir em 40% o volume do acervo existente nas 2 unidades judiciárias selecionadas. Os benefícios visados envolvem tanto o trabalhador quanto o jurisdicionado. O servidor ele é valorizado, ele já vai atuar numa nova plataforma e quando esse processo judicial eletrônico chegar na comarca desses servidores, eles já vão ser os monitores dessa nova mudança. E o jurisdicionado com a celeridade processual, na medida em que nós teremos servidores trabalhando e agilizando o andamento dos processos. O trabalho, todo mundo sabe que é importante porque é uma fonte de renda, mas para os recuperandos, pessoas que cumprem pena dentro de uma PAC, é mais do que isso, é uma porta para a recuperação. O método APAC tem alguns princípios de sustentação: disciplina, religiosidade, confiança e vários outros. E entre eles, lá está um que talvez seja o principal para os recuperandos. Nós falamos que o trabalho da PAC não é só o trabalho, né? Mas é um dos pilares importantíssimos, né? Seja no regime fechado ou semiaberto, tem atividade para todo mundo. Você já deve ter ouvido falar que o trabalho dignifica o homem, pois esse ditado popular traduz a iniciativa das APACs de reinserir o apenado ao convívio social, através da execução de tarefas manuais, oficinas e oportunidades profissionais oferecidas por empresas conveniadas. No fechado, ele trabalha a laborterapia, é onde ele vai apresentar, né, um trabalho, mexer com as mãos, pensar o crime que ele fez, sem nenhuma função de querer qualificá-lo. Né? Esse é para o fechado. Para o semiaberto, então nós vamos qualificá-los. Aí que nós vamos fazer as oficinas, que é marcenaria, serralheria, né? Tem oficina aqui agora de mecânica, né? A pocilga, galinheiro, horta, padaria, tem a cozinha. Então nós estaremos qualificando eles para o trabalho. Aprender uma profissão de acordo com o perfil deles, né? E depois, quando ele sai para a rua, que nós chamamos de semiaberto externo ou albergado, aí ele vai trabalhar e fazer o que ele aprendeu aqui dentro. Essa recuperação pelo trabalho é impulsionada pelo programa Regresso, uma iniciativa do Instituto Minas pela Paz e do Governo de Minas Gerais, que, através da Lei Estadual 18.401 do ano de 2009, tenta combater a reincidência criminal com capacitação e oportunidades no mercado de trabalho. Funciona da seguinte maneira: a empresa credenciada na lei do programa Regresso recebe a cada 3 meses um apoio financeiro correspondente a 2 salários mínimos por mês para cada egresso durante os primeiros 24 meses do contrato de trabalho. Essa empresa deve exercer suas atividades na capital mineira ou nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia ou Uberaba. Trabalho é palavra de ordem em todas as APACs. Em Nova Lima e Itaúna, por exemplo, os recuperandos mantêm uma padaria e também atuam com artesanato e marcenaria. Uma antiga cela deu lugar à oficina onde são produzidas peças exclusivas. A mesma atividade também acontece em São João del Rei, Sete Lagoas e em diversas APACs. É comum encontrar nas unidades da APAC atividades de serralheria, agricultura e outras que não obrigatoriamente vão se traduzir em um trabalho remunerado. Essas atividades dizem muito também sobre o estilo da APAC. É o que afirma a vice-presidente da unidade localizada em São João del Rei. Trabalhamos cada época um tema, que é o quê? Colocá-los para refletir, né? Que é o que a gente chama o quê? Ele se responsabilizar pelo que ele fez. Ele se responsabilizar pela escolha que ele fez. Então ele está na laborterapia, mas essa laborterapia é muito mais para uma introspecção do que propriamente geração de renda. Nós não estamos preocupados com geração de rendas aqui na PAC, no primeiro momento. Porque num primeiro momento é o que eles chamam, né? Na psicanálise a gente não chama de autoestima, mas assim, é o que eles chamam de recuperar a autoestima. A APAC de Pouso Alegre é conhecida por ser a mais agrícola de todas. Fomos até lá para conhecer a rotina dos recuperandos no sul de Minas. Os pavilhões não possuem muito verde, mas é ao redor da unidade que os recuperandos mantêm uma horta, cuidam de gado e porcos, cultivam café. Toda a produção se destina ao consumo próprio e também para alimentar a APAC feminina.
Apesar desta ligação com o trabalho no campo, dentro da unidade, recuperandos trabalham com atividades de empresas parceiras que demandam mão de obra qualificada, como montagem de peças de estofamento automotivo. Outros que já progrediram de regime realizam trabalho externo, mas para isso é preciso preencher alguns requisitos. Da parte jurídica, ele precisa da autorização do juiz, ele estando no semiaberto, com o trabalho autorizado ou no regime aberto, isso seria algo de suma importância. Sem isso, ele não trabalha, é fora da APAC. Tem a questão do comportamento do recuperando dentro da instituição, dentro da APAC. De posse da autorização da Justiça e com a vaga no mercado conquistada, eles saem da APAC com um dia nascendo. Um deles é Luciano, que vê no cumprimento da pena uma oportunidade. Na verdade, foi aqui mesmo que eu aprendi muitas coisas boas, a encarar a vida de uma forma diferente. Porque lá fora a gente não tinha esse suporte que a APAC oferece pra gente aqui. O grupo passa o dia fora da unidade e se encontra todas as noites no mesmo local para esperar o ônibus que os levará de volta à APAC, onde se juntam aos outros recuperandos da unidade para o jantar. E a saída é fiscalizada. Existe uma fiscalização por parte nossa aqui da APAC. Nós temos um funcionário que acompanha e que visita os locais de trabalho para avaliar o comportamento, para avaliar a frequência dele no local de trabalho. A chegada é rápida, pois no dia seguinte tem mais trabalho bem cedinho. Essa dedicação pode trazer bons resultados. Luciano é a prova disso. Abri a mini empresa já, estou trabalhando de chaveiro na cidade, entendeu? Já estou levando a minha vida já, construindo uma vida lá fora. Tem planos para a vida. A esperança é que essa rotina de trabalho se mantenha quando o cumprimento da pena terminar. Em muitos dos casos, o recuperando volta para casa e continua exposto às condições que o levaram para o crime. Sem uma qualificação profissional que o permita passar o maior tempo possível longe da criminalidade ou que ofereça condições de sobrevivência sem depender do que poderia obter com a prática de delitos, a reincidência ganha força para se tornar uma realidade. E para muitos deles, o trabalho com carteira assinada é uma novidade. Com a média de idade entre 25 e 30 anos, muitos sequer tiveram uma carteira de trabalho assinada. Perderam tempo da experiência profissional para a dependência química e outras práticas. É neste momento em que o trabalho ressurge para eles como alternativa que o cidadão também tem a chance de ressurgir. E no próximo bloco, a gente fala sobre sucessão familiar no trabalho. E ainda, hoje, feriado, temos receita especial, fácil e rápida de se fazer. É já já, não sai daí.